Neste vídeo de hoje, eu vou fazer quase que uma continuação do meu vídeo anterior, intitulado Eu Sei, Eu Tenho Testemunho, em que eu falo sobre o grande desafio daquele mormon que já foi iniciado e passou por uma experiência que ele chama de testemunho. Na verdade, o mormon foi treinado e ensinado ao longo dos meses ou anos que ele está lá dentro da seita mormon a entender desse jeito. Então, para compreender melhor o que eu vou falar doravante, é melhor dar uma olhada nesse vídeo. Tem outro vídeo também que eu intitulei Metafísica versus Testemunho. Vale a pena também dar uma olhada nesse. Então aqui eu vou continuar falando sobre o problema de se permanecer no mormonismo a despeito de todas as evidências de o livro de Mormon ser falso, de José Smith ter sido um falso profeta e da sucessão sacerdotal de José Smith até atualmente ser também uma alegação equivocada ou desonesta, entre outras coisas. Então, o indivíduo se mantém mormon mesmo que ele encontre evidências que o mormonismo é falso, porque ele tem um testemunho. E no final das contas, ainda que algum amigo cristão vá fazer uma demonstração e exposição a ele vai ficar receoso de escutar aquilo tudo, porque ele pode entender que é Satanás querendo enganar ele, visto que ele já sabe que o mormonismo é verdade, porque Deus deu a ele um testemunho de que o mormonismo é verdade. Então, eu gostaria de falar sobre isso aqui, neste vídeo. Então, se você é um ex-mormon e está passando por certa angústia ou confusão por causa de suas experiências extraordinárias enquanto você era mormon, este vídeo é para você. Se você também é um mormon e passa por essa dúvida ou essa questão, tem medo de abandonar o mormonismo por medo dos castigos divinos que vão vir sobre você, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre sua salvação, porque você já tem um testemunho, então talvez você se beneficie também deste vídeo. Então veja só a grande cilada que é essa situação de, enquanto mormon, ficar sempre aberto aos influxos do Espírito, como eles chamam, tem no livro de Mormon, os líderes falam isso. Então, se você está sempre aberto aos influxos do Espírito e aguardando Deus lhe responder, quando tiver a tal experiência espiritual que tanto você aguarda, como você vai saber que não foi por acaso ou foi algum outro espírito que aproveitou-se de seu estado ansioso por receber um testemunho? Se o que importa é a experiência em si, desde que haja a experiência, desde que você tenha uma experiência extraordinária enquanto você está lá no mormonismo, então essas experiências, saiba que podem acontecer em qualquer seita, crença, religião, qualquer, seja cristã, não cristã, do outro lado do mundo, qualquer. A sua sede por respostas e sinal de aprovação divina o deixa vulnerável e suscetível a ser manipulado tanto por coisas do mundo real, como pessoas, como espíritos, quanto por ilusões. Também suas ilusões, ou ilusões feitas por pessoas ou outros espíritos. E mesmo no mundo real, pelos oportunistas e oportunidades do que é visível e invisível. Você pensa que é exclusivo do mormonismo sentir calor no peito, sensação de paz,
de elevação, de plenitude, de gozo, de vigor, de certeza. Você pensa que é exclusivo do mormonismo isso? Então está na hora de você abrir o olho e ver que em várias outras crenças e religiões, esses mesmos testemunhos, as pessoas fiéis dessas outras crenças e religiões também recebem. Então, essas experiências não podem ser tomadas como a prova das coisas. As coisas que estão sob análise se são reais ou não podem receber como uma confirmação de que são reais e verdadeiras e justas e honestas, meramente com uma experiência que a pessoa pode ter em qualquer seita, qualquer outra religião, diante de qualquer outra informação igualmente fraudulenta. Você acha sensato passar a acreditar num livro depois de ler e sentir tais sensações? É sensato isso? Ou ter um sonho com Jesus, ou mesmo ver um anjo, ou ganhar um sorteio, enquanto você é mormon, ganha um sorteio e diz: isso é o testemunho, essa é a religião verdadeira que eu vou passar o resto da minha vida acreditando em tudo que essa religião me disser para acreditar, fazer, doar e assim por diante. Você acha sensato fazer isso? Várias seitas pagãs e pseudo-cristãs se usam de semelhantes técnicas e abordagens para validarem suas informações, doutrinas, exclusividade e rituais. Então, eles ensinam e fazem isso mesmo. Venha, conviva conosco, então vai criar um ambiente amigável, vão lhe dar coisas para fazer, rituais para participar, um ambiente social, às vezes até um meio de sobrevivência, de ganhar dinheiro, de ter alimento, sustento, uma moradia. E através dos rituais e leituras e convívio ritualístico, vai ter certas experiências. Isso é comum dessas religiões pagãs e dessas seitas pseudo-cristãs. O mundo invisível é complexo e possui suas hierarquias. O que fazemos e falamos é observado e uma chance de nos influenciar para qualquer fantasia é o que mais querem aqueles que inclusive se fazem de amigos. E está você aí, ansioso por um milagre, uma visão, uma resposta, uma confirmação, um sonho, uma revelação, né? Para passar a acreditar em tudo que eles estão lhe dizendo e se deixar escravizar por uma seita, por um livro, por rituais, por promessas, e ser um prisioneiro disso tudo. Você vai dedicar sua vida a uma sedução por causa de um momento de carência ou de vaidade, e nesse momento ter sido alimentado por aquilo que você estava querendo para saciar os seus desejos. Leamos o que escreveu São Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos que vão do 20 ao capítulo 2, versículos que vão até o 9. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ora, quando mormons querem comprovar sua teologia, que é digna de desdém, inserem a interpretação de José Smith e seus sucessores, alegando que a Bíblia foi corrompida. Por isso, insistem em você ter um testemunho do Livro de Mormon e do José Smith, porque você, tendo esse testemunho, essa experiência em que você acreditou,
A partir desse testemunho, você passa a crer em José Smith e no livro de Mormon, e isso vai lhe dar então confiança em acreditar em todo tipo de interpretação particular que os mormons fazem da Sagrada Escritura. E aí, com esse testemunho, você foi seduzido. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então não é pela vontade de alguém, de um grupo de pessoas, que Deus vai se manifestar. Não é pela vontade de um grupo de pessoas ou de um homem que ele então vai ter a profecia, tá? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falsos profetas produzem profecia e eles não são santos, homens de Deus. Você pode assistir aqui nesse canal sobre o que eu descobri da poligamia de José Smith, sobre atos que ele fez com Oliver Cowdery, sobre atos de Brigham Young e por aí em diante. José Smith inventou revelações para manipular pessoas, para esconder seus crimes, para justificar seus pecados e obter poder sobre as pessoas que acreditaram ter recebido um testemunho divino e, a partir daí, entregaram suas almas a José Smith. Bem como seus sucessores fizeram semelhante. As pseudo-escrituras de José Smith são de outro espírito, simplesmente assim. Não do Espírito Santo. Suas interpretações são obra do engano e do pai do engano. Continuando a leitura da Epístola de São Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou. Trazem sobre si mesmo repentina perdição. O que foi que aconteceu a José Smith? Ele que criou um Deus polígamo, um Jesus pagão, uma teologia politeísta. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É isso que é o mormonismo. Chamam essa seita, os mormons, chamam essa seita de a única igreja verdadeira. Numa perversão de doutrina. É o cumprimento dessa palavra de São Pedro. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A corporação Mormon possui 50 bilhões de dólares em ativos no mercado de ações. Eu gravei também um vídeo falando sobre isso. Eles já têm a sentença, mas você pode largar, fazer parte com isso, a qualquer momento. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, continua São Pedro, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque ele justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. A alta liderança, eu acho, eu não posso ter certeza do que ninguém sabe, mas eu acho que eles sabem que são uma fraude. Estou falando dos 12 apóstolos, dos 70, mas as pessoas podem acreditar nas próprias mentiras, né? E todos os mormons
do que se batizou hoje até o decano dos apóstolos, dos pseudo-apóstolos, tem seus momentos de dúvida e suspeita. Por isso não é incomum o consolo dos desesperados que eles treinam os mormons a entenderem, aplicarem, repetirem, acreditarem. Esses são exemplos de consolo dos desesperados, que são técnicas psíquicas para interromper o processo de pensamento, de corpo, alma, mente, que leva a pessoa a se libertar da própria prisão. Então, eles têm maneiras de fazer a pessoa ter medo da chave que abre a porta para sair de lá. Então, são algumas dessas frases. Abre aspas. Mesmo se não for verdade, valerá a pena tudo o que fazemos aqui. Fecha aspas. Se aqui não é verdade, para onde iremos? Todas as outras são piores. Eu fico porque escolhi acreditar. Já estou aqui há 50 anos. Você já falou alguma frase dessas? Já ouviu uma frase dessas? Já escutou uma frase dessas? E assim vão ensinando mentiras e sequestrando as almas. Mas esses pensamentos covardes não servirão de desculpa, mas antes são prova de que houve chance e sua consciência lhe alertou. Continuando São Pedro. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Que essas palavras de São Pedro, meus amigos, lhe sejam por sinal. Aquele sinal que você esperava para sair. Que Deus os ajude.